Olá, muito bom ter você aqui. No programa de hoje, o assunto é a decisão judicial que obriga o Hospital São Sebastião, em Viçosa, na zona da Mata Mineira, a garantir que a sua maternidade tenha adequações físicas e operacionais. De forma remota, participa do Ponta a Ponta o promotor de Justiça de Defesa da Saúde de Viçosa, Luiz Cláudio Fonseca Magalhães. E aqui no estúdio, quem me faz companhia é Vanessa Maria Fenelon da Costa, ginecologista obstetra do Hospital Municipal Odilon Berens, em Belo Horizonte. Agradeço muito a presença de vocês, é um prazer recebê-los na TV MP. Doutor Luiz Cláudio, quais foram, então, as principais irregularidades apontadas na ação civil pública ajuizada pelo MP que levaram à decisão judicial contra o Hospital São Sebastião, em Viçosa? Cristiane, gostaria de agradecer a oportunidade de participar do Ponta a Ponta, de cumprimentar e cumprimentar a doutora Vanessa, que se encontra no estúdio. Só uma rápida introdução: o Hospital São Sebastião é uma associação, hospital filantrópico, e é referência em maternidade aqui na micro-região de Viçosa, né, que é composta por 9 municípios. Né? Então, além da ginecologia, obstetrícia e também pediatria, ele, inclusive, tem UTI pediátrica, que não só atende essa micro-região, como também a macro de Ponte Nova, Manhuaçu, né, e a outros municípios, a depender da demanda aí do Estado. Na verdade, Cristiano, essa ação tem 3 pilares básicos. Né? Nós instauramos o inquérito civil público, e nesse inquérito civil público, a gênese dele, a origem dele, se deveu a um caso de violência obstétrica. Uma enfermeira do próprio hospital, que tinha experiência, foi acompanhar uma prima por ocasião do parto, e houve um impedimento para que ela estivesse acompanhando. Ela era uma profissional da área e gozava da confiança da prima, né? E aquilo era um conforto para ela, uma segurança. Isso não foi permitido. A partir daí, nós instauramos esse procedimento e fizemos uma investigação desse fato e ampliamos, né? Então, o primeiro pedido que nós tínhamos, um dos pedidos mais importantes, era garantir a todas as mães que tivessem a lei garantida para ter um acompanhante de sua indicação no pré, no parto e no pós-parto. Também problemas relacionados a irregularidades de natureza sanitária, que foi feito a partir de um relatório produzido pelo Núcleo de Vigilância Sanitária da Superintendência Regional de Ponte Nova, e até mesmo que, em razão dessas irregularidades, que foram muitas, nós pedimos que houvesse saneamento disso, e também questões ligadas ao próprio Conselho Federal de Medicina, porque a maternidade não era composta pela equipe mínima prevista. Né? Contamos com a colaboração do Conselho Regional, que teve no hospital e verificou que a equipe não era formada em sua integralidade, notadamente pela ausência de um anestesista que poderia atender, né, as mães de forma exclusiva durante todo o tempo necessário. Então, os 3 pilares da ação foram essas, e, graças a Deus, ela foi uma ação exitosa. E existe histórico de outras medidas judiciais ou administrativas no hospital? Olha, Cristiane, a história do Hospital São Sebastião é uma história que, na verdade, reflete e traduz muito do que acontece aí pelo Brasil. Né? Hospitais no interior filantrópicos que têm dificuldades de gestão, né? Fluxos de financiamento, seja financiamento público ou privado, muitos não têm uma sustentabilidade, e isso vai deteriorando a qualidade do serviço. Nós temos acompanhado muito proximamente o Hospital São Sebastião, assim também como o hospital, há 2 hospitais aqui, o São João Batista, né, também, que é uma fundação. Nós temos acompanhado ao longo do tempo e, infelizmente, né, até recentemente, nós tivemos que, juntamente com o Compor, que é um órgão nosso, do Ministério Público, que trata de autocomposição, fazer um acordo, né, mais recentemente, para que houvesse a indicação de uma empresa que pudesse gerir os hospitais em conjunto. Nós observamos uma deterioração na assistência, e isso é um prejuízo total aos usuários do Sistema Único de Saúde. Nós lamentamos que as coisas cheguem nesse ponto, mas é necessário medidas. Então, mais recentemente, houve esse acordo que o Estado participou, o município, o COSEMES e uma série de atores participaram, para que nós tenhamos aí uma solução de médio e longo prazo que possa melhorar a qualidade do serviço, especialmente na maternidade, que é tão importante.
Doutora Vanessa, a falta de estrutura afeta a todos, né? Sim. Quando a gente pensa numa maternidade, a gente tem que pensar sempre que eu estou trabalhando com o binômio, tanto a mãe quanto o feto. Então, eu vou ter que garantir a saúde de ambos. Então, eu tenho que ter um parto tranquilo e esse feto tem que nascer saudável e a mãe também tem que ser saudável. Nosso objetivo é um resultado adequado materno e fetal. Durante esse trabalho de parto, a paciente tem dor. Então, uma das coisas que o promotor falou que eu acho extremamente importante é a falta de anestesista. Porque atualmente a gente sabe que através de uma analgesia, a paciente consegue ter um trabalho de parto tranquilo, menos laboroso, mais adequado, mais humanizado, né? A questão da humanização aí não é somente a via de parto, mas ter uma boa experiência, uma experiência prazerosa, assim como é muito importante que eu tenha um pediatra dentro da sala de parto, porque a gente sabe que o parto é uma caixinha de surpresa. Eu posso ter uma mãe que não tem nada, durante a gestação teve uma evolução super benigna, e no pós-parto a gente está diante de complicações, eu precisar de fazer uma cesariana de urgência, e eu precisar de ter aquele profissional anestesista ali, né, adequadamente naquele momento para a gente. Se uma paciente tiver uma parada cardíaca, por exemplo, a gente sabe que a gente tem um tempo para tirar esse feto, a gente sabe que nos primeiros 5 minutos da parada cardíaca, esse feto vai nascer saudável, não vou ter nenhuma complicação, e eu tenho um tempo máximo de 15 minutos, então assim, eu tenho que ter um anestesista ali disponível para que eu faça esse procedimento de maneira adequada, de forma ágil e segura. Né? Existe ainda muito esse conceito que o anestesista pode ficar em casa, na cidade do interior, mas isso é uma coisa completamente inadequada. Realmente isso tem que estar presente. São muitos os fatores, então, são envolvidos. São. O anestesista, já foi falado, o obstetra tem que ser um obstetra habilitado para fazer procedimentos de urgência, fazer partos operatórios. Ele tem que sempre pensar que a gente tem que ter um auxiliar adequado, de preferência esse auxiliar. Ele tem que ser capaz de assumir aquele procedimento. Se esse cirurgião passar mal, eu tenho que ter o pediatra. Muitas vezes, assim, o primeiro minuto de vida, dessa criança, ele é primordial para essa assistência adequada. Então, se eu tiver um atraso, posso deixar sequelas para esse recém-nascido. Então, é muito importante que a equipe seja completa. E dentro dessa equipe multidisciplinar, a gente também tem que colocar as enfermeiras obstetras, que nos auxiliam muito. A gente faz agora, então, o nosso primeiro intervalo e voltamos já já. De volta ao Ponta a Ponta. Hoje a gente discute a regularização da estrutura e de procedimentos médicos na maternidade do Hospital São Sebastião, em Viçosa, na Zona da Mata Mineira. Doutor Luiz Cláudio, o que o hospital tem declarado publicamente? Na verdade, Cristiane, o hospital, ao longo do tempo, ele reconhece as falhas operacionais, as irregularidades, mas é aquela questão, né? A gente sabe da realidade dos hospitais filantrópicos e muitas vezes eles reconhecem, mas alegam não ter as condições adequadas. Do ponto de vista do Sistema Único de Saúde, embora nós lamentemos e reconheçamos essa situação, nós precisamos garantir à mãe e à mulher um parto humanizado, um atendimento digno, uma assistência qualificada, em sua integralidade, em todos os seus aspectos. Então, o hospital, ao longo do tempo, ele vem reconhecendo, e a única questão é que pede prazos muito alongados a fim de regularizar a questão. E isso era algo que preocupava muito o Ministério Público, porque, só para te dar um dado, naquela altura nós fizemos uma pesquisa e de 82 partos que resultaram em óbito fetal, só 26 tinham acompanhamento. Isso era um dado de janeiro de 2012 a outubro de 2017. Posso estar errado em alguma referência, mas para você ver, não que isso por si só possa ser
né? A partir desse único dado, você chegar a alguma conclusão, obviamente, é um contexto, né? Mas você vê a importância. De 82, 26 estavam acompanhados, o restante não. Então, o que nós gostaríamos de ter no hospital é uma possibilidade de ter investimento. Nós conseguimos recentemente também, junto ao Ministério de Saúde, um aumento, um incremento do valor do bloco que nós chamamos de teto MAC, que é média e alta complexidade, que vai fazer com que haja um aporte de recurso ao longo do tempo maiores para os hospitais e que precisam ser muito bem administrados a fim de que possam resultar na ponta, na qualidade da assistência. Afinal, a gente não pode simplesmente, vamos dizer assim, nos conformarmos que o Sistema Único de Saúde ele não pode ser um serviço de excelência em vários aspectos, como até o é. Em vários setores nós temos centros de excelência, serviços aí muito bem prestados, com servidores qualificados, dedicados, e que só precisam o quê? De investimento, precisam ter reconhecimento. Então, o hospital não nega o fato, mas também as medidas efetivas para consertar demoram muito. E quais as sanções que podem ser aplicadas? As sanções, na verdade, nós tivemos êxito na ação civil pública e agora, a partir do que nós chamamos de trânsito e julgado da decisão judicial, quer dizer, não há mais possibilidade de recurso, a partir de 90 dias o hospital vai fazer um plano de trabalho e deverá implementá-lo num prazo, Cristiano, de 36 meses, que é um prazo assim, que nós nos debatemos muito, né, que nós achamos alongado, mas foi uma forma do Poder Judiciário, de certa forma, reconhecer a necessidade de que haja uma adequação à sustentabilidade financeira, a fim de que esses investimentos necessários de adequação do serviço da maternidade sejam feitos, né? Doutora Vanessa, o cuidado, né, de qualidade, né, com os pacientes e bebês, claro que não deve ser privilégio da elite. Por isso que eu gostaria, então, que você falasse sobre a importância de uma estrutura hospitalar de qualidade para todos. Eu acho que aqui em Belo Horizonte nós temos um grande problema, que nós temos um SUS super bem estabelecido, né, super bem organizado. A gente tem hospitais públicos aqui em Belo Horizonte, com toda a infraestrutura, com CTI neonatal, CTI materno, com equipe multidisciplinar. E é isso que a gente deseja que seja para todos os hospitais públicos, né? Onde essa infraestrutura, esse cuidado com a mãe e o recém-nascido seja feito de maneiras adequadas. Anestesista é de suma importância, pediatra é de suma importância, o obstetra é muito importante nesse cuidado, né, em torno do nascimento. Eu preciso ter uma vigilância fetal durante o trabalho de parto, que é de suma importância. A gente sabe que a gente compara muito gravidez com avião, né, com decolagem de avião, e a gente sabe que o trabalho de parto é como se fosse um voo aéreo, onde o início do trabalho de parto, o final do trabalho de parto, são as fases mais importantes para a gente, de complicação. Então, assim, a decolagem e o pouso. Então, é muito importante que durante esses processos eu tenha uma escuta fetal ali acompanhando, que eu tenho... é a maneira que eu vou ter de prevenir um óbito neonatal. E muitas vezes, a gente fazendo isso tudo, a gente ainda é muito primitivo nessa avaliação fetal. A gente sabe que o BCF ainda é uma coisa muito primitiva. Se eu não tenho nem isso, né, como o promotor falou, isso me preocupou, me levantou assim, gente, como nós estamos voltando a séculos atrás, assim, então é de primordial importância que eu tenha uma assistência neste período muito adequada, né? E eu fiquei assustada com o número que ele falou e, assim, realmente parece que foi falta de assistência, falta de ausculta fetal, a paciente não foi acompanhada. E tem também a importância da estrutura física, né? Sim, sim. Atualmente, a portaria do Ministério da Saúde da União de julho de 2022 já define bem quais são essas estruturas, né? Onde a gente tem aqueles PPPs atualmente, que é uma paciente em cada quarto para ter uma assistência individualizada, que a paciente pode escolher a via de parto que ela quer. Então, se a paciente quiser uma cesariana, a gente tem que oferecer essa cesariana. Que o parto seja um parto
com analgesia, com o acompanhante que ela escolher, não necessariamente o marido. Pode ser uma amiga, pode ser a mãe, pode ser a filha mais velha. É ela que escolhe a acompanhante. É ela que escolhe. Quem vai escolher o acompanhante é sempre a mãe. E tem uma lei nova, recente, que atualmente ela foi liberada, que, por exemplo, eu vou fazer uma curetagem, a paciente foi sedada. Ela tem o direito de escolher um acompanhante para ficar ali do lado dela. Pode até ser que não seja da área da saúde. Então, são coisas importantes, são coisas pequenas, mas que a gente vai mudar o resultado para essa mulher. Pois é, mas as deficiências do sistema de saúde são inúmeras, né? São. A gente tem que se adaptar muito ainda, né? A gente tenta se assemelhar ao que é feito na Inglaterra, ao que é feito no Canadá, mas eles têm uma história, né, de séculos na nossa frente. Então, mas eu acho que a gente sempre tem que estar pensando nessa mudança e sempre correndo atrás dela e não achar que nós não vamos conseguir, né? Assim, tem que reformar a maternidade, nós temos que começar a fazer leito de PPP mesmo, tem que fazer cuidado um para um cuidado individualizado. Nós médicos tem que fazer um trabalho mais compartilhado com a equipe de enfermeiras obstétricas para que esse resultado neonatal melhore. A gente sabe que vai melhorar. Você está falando da ambiência, né? Ambiência como um todo, assim, o quarto adequado, um anestesista disponível, uma enfermeira obstetra disponível, aquelas pacientes que não têm acompanhante à doula. A gente faz agora, então, o nosso segundo intervalo e voltamos já já. De volta ao terceiro e último bloco do Ponta a Ponta. A conversa hoje gira em torno da vitória do MP-MG na Justiça para garantir que a maternidade do Hospital São Sebastião, em Viçosa, seja obrigada a regularizar a sua estrutura e seus procedimentos médicos na condução dos partos. Dr. Luiz Cláudio, quais são as expectativas do MP em relação às mudanças que devem ser implementadas? Cristiane, se você me permite, aproveitando aí a deixa do último bloco da doutora Vanessa, né, um dos aspectos dos pedidos do Ministério Público foram fatos que ela mencionou. O partograma, que é o gráfico de acompanhamento que não se fazia, a questão do quarto PPP, que é o pré-parto e pós-parto, que é você ter um quarto individualizado com toda a estrutura física, isso que ela se referiu eram aspectos da nossa ação, né? Entre tantos outros que foram observados. Eu queria fazer só um alerta, que também a doutora Vanessa fez uma intervenção muito importante, que é a questão do acompanhamento, porque no ano de 2005, a Lei 11.108, né, só consultando aqui, ela já havia garantido o acompanhante na maternidade, mas focando no atendimento na maternidade. Hoje, a lei a qual a doutora fez referência é a 14.737 de 2023, que mudou a Lei 8080, que ela amplia o acompanhamento em consultas, exames e procedimentos hospitalares de qualquer natureza. E foi o que ela disse, quando você submete a mulher a uma anestesia ou você reduz a consciência dela, se ela não tiver indicado alguém, o próprio hospital tem que garantir que haja um acompanhamento dessa mulher, para que os direitos dela sejam garantidos, que ela tenha devida assistência, acompanhamento, porque, infelizmente, nós temos que mencionar casos tristes, como aconteceu no Rio de Janeiro, de projeção nacional e até internacional, que é ver um anestesista abusando das mulheres. Então, a lei ampliou muito esse aspecto de proteção à mulher dentro do ambiente hospitalar, o que é muito importante. Sobre as expectativas, nós temos aqui, estamos acompanhando de perto como ocorrem todos os procedimentos e ações que nós ajuizamos que têm êxito. É necessário que nós acompanhemos, evidentemente, o fato de o hospital cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, aquilo que foi determinado pela Justiça. E nós fazemos isso, e caso haja descumprimento,
Eu até havia falado no bloco anterior que, a partir de 90 dias do trânsito em julgado, vai ter 36 meses para fazer as ações corretivas. Então, nós vamos acompanhar durante todo o tempo e, não havendo, evidentemente, cumprimento, nós vamos entrar com ação respectiva a fim de que nós possamos o quê? Impor, até mesmo judicialmente, o cumprimento disso, forçosamente, né? Doutor Luiz Cláudio, é importante que as gestantes tenham consciência sobre os seus direitos, né? Com certeza. A própria lei já prevê o fato de que há que se informar no hospital, né, de forma clara, explícita, o direito que ela tem a uma acompanhante. É muito importante, né? A doutora Vanessa falou do parto humanizado, né? Nós temos, infelizmente, aí uma longa tradição de violência obstétrica que precisa ser corrigida, né? Proteger a mulher em todos os seus aspectos. Isso inclusive, desde o pré-natal. Nós estamos falando, evidentemente, de um aspecto de atendimento no ambiente hospitalar, mas que, evidentemente, não se encerra. A gravidez é um processo de 9 meses que tem que chegar a termo e ser um momento de total felicidade, de acolhimento, entendeu? Então, isso tudo é um processo que se alonga, e o que nós queremos é isso, é garantir que a mulher possa ser tratada não só em Belo Horizonte, com a estrutura que a doutora Vanessa diz que tem, né? Mas que aqui no interior, mesmo com as deficiências, que nós possamos fazer o máximo possível para chegar no nível que exige a lei, a norma, a Constituição da República de tratamento digno à mulher e à criança. Doutora Vanessa, qual é, então, a importância do pré-natal? É um momento que nós vamos preparar essa mulher para o parto e para todo o ciclo grávido puerperal dela. Então, no pré-natal é o momento que eu vou fazer o diagnóstico das alterações, que eu vou fazer as orientações, que nós vamos programar o parto, que nós vamos desenhar o desejo dessa paciente, onde nós vamos fazer orientações a respeito do benefício do parto normal, benefício de parto de uma cesariana, onde nós vamos traçar um cuidado individualizado para essa paciente. Então, nós temos o caminho daquela paciente que não tem intercorrência nenhuma, que ela vai para o pré-natal de risco habitual, então ela tende a ter um cuidado, e aquelas pacientes que têm alguma patologia, que necessitam de cuidado mais individualizado, vão ser encaminhadas para o pré-natal de alto risco. E com isso, essa avaliação, a gente acaba diminuindo muito as intercorrências e a gente melhora muito o resultado neonatal e materno também nessas situações. Então, é muito importante que o cuidado seja individualizado. Qual que é o melhor via de parto para aquela paciente dentro daquele ciclo grávido puerperal, se ela tem alguma patologia ou não. E é muito importante que a paciente ela tem direito a acompanhante durante toda a consulta de pré-natal. Durante todo esse ciclo, ela tem direito a acompanhante, que pode ser o marido, pode ser a mãe, pode ser qualquer pessoa. Muitas vezes a gente atende com a criança, com o filho mais novo. A gente tem que entender esse processo e a gente tem que acolher. Doutora Vanessa, quais os critérios, então, que a gestante deve ter para escolher a maternidade ideal? O que realmente importa? Eu acho que a gente tem que pensar nesse tratamento humanizado e individualizado. A paciente ela tem que procurar uma maternidade que o desejo dela vai ser seguido. Quando a gente fala esse desejo, muitas vezes as pacientes imaginam o parto de novela, que vai chegar lá, o neném vai nascer, rosinha e tudo. Não é bem assim. A gente sabe que o trabalho de parto, só por chamar trabalho de parto, é um trabalho. Então, ela tem que procurar as maternidades que vão acolher os seus desejos, orientar em relação às suas frustrações, trabalhar individualmente. Uma maternidade, quando a gente fala de violência obstétrica, é uma coisa que ainda mexe muito com alguns obstetras, porque fica parecendo que é nossa. Não é só do obstetra, é da ambiência como um todo. Quando a gente fala em violência obstétrica, pode ser uma cama que não é adequada para ela ter o parto. Às vezes é um lugar inadequado, sujo, é uma violência obstétrica. Às vezes é uma recepção inadequada, não está só na figura do obstetra. Tratamento inadequado. O tratamento é uma falta, às vezes a pessoa não chama a paciente pelo nome, chama por mãezinha. Isso é totalmente inadequado. Aquela paciente tem um nome, você tem que chamar ela pelo nome, o nome do filho dela, olha, bem-vinda, como é que vai chamar o seu filho? Isso são coisas que fazem parte da humanização do parto. Né? Então, isso, assim,
Então, a paciente tem que procurar isso. Agora, uma coisa que é muito importante, por mais que a paciente deseja um parto, onde ela imagina que vai ser o parto ideal, muitas vezes vão ocorrer intercorrências que nós, obstetras, temos que intervir, né? E aí isso é importante. Agradeço muito a participação de vocês, agradeço muito e, claro, agradeço também a sua companhia, a sua audiência. A gente se vê em breve.